Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho de como que é a experiência aí de fazer uma residência na área da saúde multiprofissional. É, eu fiz a minha em 2018, logo após que eu me formei. Na verdade, eu trabalhei um ano depois que eu me formei e aí depois eu optei pela residência multiprofissional. Até porque eu não tinha tanta experiência, eu sou enfermeiro de formação, né? Minha graduação foi em enfermagem e eu não tinha muita experiência, né? Eu pulei algumas etapas, né? Que não pulei, né? Mas na verdade eu acabei seguindo já pelo caminho da graduação, mas não tinha experiência como técnico, não tinha experiência como enfermeiro e na área da saúde, então isso me amedrontava muito, principalmente depois que eu me formei assim na faculdade. E aí eu decidi cursar uma residência, escolhi multiprofissional e escolhi urgência e emergência, porque eu pensava assim comigo que se eu fizesse urgência e emergência eu conseguiria trabalhar em qualquer lugar. E além disso também eu sempre gostei muito de pacientes mais críticos, mais graves, eu gosto muito do raciocínio clínico que a gente utiliza nos pacientes mais graves. Apesar de que raciocínio clínico você utiliza em todos os pacientes, né? Não só pacientes que vão entrar em condição grave, mas como a gente atua em promoção também, prevenção de agravos também, então você acaba utilizando em tudo essas avaliações. Mas justamente para isso eu queria abranger um grande leque aí dentro da profissão, queria aprender bastante coisa. E foi muito bacana, foi uma decisão bem assertiva, até porque eu não tinha experiência, eu queria fazer uma pós, né, que é o caminho que normalmente a gente segue, né, depois da graduação a gente quer fazer uma pós em alguma coisa, né, se especializar, mas a gente fica meio perdido aí no processo. Mas enfim, os meus caminhos acabaram me levando aí para urgência e emergência, né, no caso o nosso programa era urgência e trauma, e aí na minha equipe tinha nutricionista, farmacêutica e a fisioterapeuta. Minhas colegas, elas estão aí, né, na imagem aí acima que vocês estão vendo, e a gente está junto aí de outras pessoas também que fazem parte de outros programas de residência, porque as residências elas se dividem em programas. Mas eu queria falar não muito de residência, assim, eu queria falar um pouquinho mais da experiência mesmo, assim, os pontos que são mais desafiadores e os pontos que são mais gratificantes. Eu acho que de pontos mais gratificantes, com certeza é o relacionamento que a gente forma ali dentro da residência, na multiprofissional, a gente acaba formando uma família mesmo, né? Foi o que aconteceu comigo com os outros profissionais. Hoje, por conta dos caminhos, a gente seguiu outras direções, cada um está num canto aí do estado, né, de São Paulo. Mas a gente tem um carinho muito grande, assim, pelos residentes, pelas pessoas que passaram, porque foram 2 anos, são intensos, a gente convive mais tempo com os residentes, com os nossos colegas de trabalho, do que com a nossa própria família, então a gente passa por processos também da vida pessoal juntos, né, casamento, gravidez, separações, descobertas, namoros, festas, então é uma mistura de vida pessoal com vida profissional, né? E obviamente um processo de aprendizagem muito intenso. Então, na minha formação enquanto ser humano, enquanto relacionamentos interpessoais, foi um crescimento muito grande assim a residência, né? Outros benefícios, obviamente, é a questão financeira. Então, na residência é uma pós-graduação que você recebe para estar fazendo, né? Então, o governo ele te paga para você fazer essa pós-graduação, porque ela é focada no serviço de saúde, focada para os trabalhadores, para o SUS, né? Focada para o trabalho do SUS. Então tem essa pegada aí de você conseguir também focar só nos estudos, obviamente que são 60 horas semanais, nem dá para trabalhar e fazer outras coisas. Mas tem essa questão da pegada financeira, que ajuda bastante. E também o conhecimento e o aprendizado, né? As horas da residência, é como se você fizesse um novo curso de graduação, porque em 2 anos você faz muita carga horária. Então você aprende muito, ganha um curso de pós-graduação e ainda tem os benefícios da experiência aí, que são bem bacanas. Agora, como desafios para a residência multiprofissional, aí depende muito de cada programa, de cada pessoa que passa por essa experiência. Particularmente, pessoalmente, eu acho que os maiores desafios mesmo, às vezes, é a mudança de cidade, né? Às vezes está acostumado com um ambiente, de repente você vai ter que mudar, né, de acordo, às vezes você quer fazer uma residência que é específica de algum local do país, aí você tem que mudar às vezes até de estado. Então isso gera um certo incômodo, é um desafio.
lidar com pessoas, né, de variadas formações, com cabeças, pensamentos diferentes, e você tem que conviver com elas por 60 horas semanais, assim, por 2 anos. Então, isso é um desafio, mas é um desafio bom, né, que faz a gente crescer bastante. Outro desafio também depende do programa, assim, e de como ele está organizado, de quem está por trás de coordenação desses programas de residência multiprofissional. Então, encontrar um programa que esteja bem consolidado, né, que tenha um cuidado ali por parte da coordenação desses programas, né, porque às vezes o residente ele é visto como um profissional a mais do serviço, e não é isso, né, a residência ela também é para ter uma formação de especialização, formação a mais, né, a gente não está ali para tocar serviço, né. Então eu tive a sorte, o prazer de estar num programa de residência que valorizava bastante isso, não só a questão de estar ali no trabalho como mais uma mão de obra, mas tinha um cuidado com as tutorias, né? A gente faz tutorias de campo, de núcleo, então a gente tem professores, docentes, né, mestres, doutores aí que fazem o suporte ali do residente, trazem a gente para esse foco da formação, né, e tira um pouquinho a gente daquela cabeça só do serviço, ou faz a gente também refletir sobre o serviço. Isso gera mudança também e agrega muito na formação. Então, acho que no geral, assim, de uma forma bem resumida, eu queria trazer para vocês que esses são os pontos mais importantes, e dizer que depois que se forma, faz a graduação, seja na fisioterapia, na enfermagem, na odonto, serviço social, até medicina veterinária, que também alguns programas contam com a medicina veterinária, porque tem várias questões aí relacionadas à saúde que dependem desse profissional, do médico veterinário, né? A própria medicina também, farmacêuticos, entre outros profissionais aí da área da saúde. Então compensa muito, né? E é um profissional diferenciado, profissional que fez residência. Isso os serviços valorizam bastante, e para o currículo agrega bastante também depois, até para você ser um profissional um pouco melhor valorizado no mercado, né? Mais valorizado no mercado. Então, esse é um conselho aí para vocês. Quem tiver interesse mais também, é só mandar mensagem e eu posso dar dicas e orientações se alguém quiser seguir esse caminho de residência, tá bom?